Você já ouviu falar em pena restritiva de direito? Então fique comigo porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Eu sou Israel Araújo e esse é mais um vídeo do canal Jurisprudente. O sistema penal brasileiro, ele não tem como única resposta ao crime a aplicação da pena de prisão. Em diversas situações, a legislação brasileira, ela permite que a pena privativa de liberdade seja substituído por penas restritivas de direitos, também conhecida como penas alternativas. Prevista no artigo 43 a 48 do Código Penal, essa sanção ou essas sanções buscam promover a responsabilização do condenado, reduzir os efeitos negativos do encarceramento e favorecer a sua ressocialização. As penas restritivas de direitos, elas possuem natureza substitutivas. O que é isso? Não são aplicadas de forma autônoma na maioria dos casos. Elas substituem a pena privativa de liberdade quando o condenado ele preenche alguns requisitos que são estabelecidos pela lei. Então veja só, quando o magistrado entende que essa substituição é suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, ela é aplicada. Agora, o Código Penal, ela prevê diversas espécies de penas restritivas de direito. A primeira delas é a prestação pecuniária. O que quer dizer isso? Consiste no pagamento de determinada quantia em dinheiro à vítima e a seus dependentes ou a entidade pública ou privada que tem a finalidade social e que também faça parte da determinação judicial que foi colocada. Outra modalidade é a perda de bens e valores, aplicadas quando prevista na lei, permitindo que determinados bens do condenado sejam destinados ao fundo penitenciário. Esse fundo penitenciário nacional, ele recebe esses bens, esses valores, e é colocado à disposição da justiça ou destinado para algo que seja legalmente estabelecido pela justiça. Existe ainda a prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. Uma das penas alternativas mais conhecidas é justamente essa. Nessa hipótese, o condenado muitas vezes realiza gratuitamente atividade de interesse coletivo em escolas, pintando a escola, pintando meio-fio, profissões que dependam de habilidade especial. Se o condenado é um marceneiro, então ele vai trabalhar com as bancas, as cadeiras da escola, consertando aquelas cadeiras, mesas, etc. E dentro dessa condição, ele faz esse trabalho coletivo em escolas, em hospitais, em instituições, dependendo da capacidade que ele tenha. Se for um eletricista, se ele for um
um encanador, alguma coisa nesse sentido. Então ele dá assistência a esses órgãos públicos durante o período fixado pelo juiz, como pena, chamadas penas alternativas. A outra espécie é a interdição temporária de direitos. O que é isso? Esse ponto aqui é importante porque ele pode impedir temporariamente o exercício do cargo da pessoa, a função ou atividade pública, se ele for funcionário público. Profissão que dependa de habilidade especial. Ele autoriza, o juiz autoriza para dirigir determinados veículos, ele começa a ser, vamos dizer assim, interditado nesse sentido. E outras restrições expressamente previstas na legislação, tá bom? Também ele pode integrar esse rol de limitação ou limitações, mas vamos para a limitação do fim de semana. O que é isso? A própria palavra já está dizendo. É quando o condenado ele permanece durante determinado período em estabelecimento adequado para participar de atividades educativas, palestras, programa de orientação, tudo isso definido pela autoridade judicial. Uma pessoa que ele tem uma certa liberdade para fazer algo, ele tem conhecimento de administração, de contabilidade, então ele é chamado para, num determinado período, para dar aulas no final de semana a um grupo de empresários, a um grupo de pessoas que possam absorver aquele conhecimento dele, como pagamento da pena que ele está subjugado. Para que a substituição da pena seja possível, o artigo 44 do Código Penal estabelece alguns requisitos legais. Veja bem, em regra, a pena privativa de liberdade aplicada, ela não pode ser superior a 4 anos, quando o crime envolver violência ou grave ameaça. Nos crimes culposos, que nós já estudamos aqui, inclusive eu tenho o vídeo falando sobre esse crime, a substituição pode ocorrer independentemente do tempo da pena, desde que os demais requisitos estejam presentes, nesse caso, tá certo? Então, além disso, o condenado, bem lembrado essa questão, o condenado não pode ser reincidente em crimes dolosos, salvo situações excepcionais admitidas pela legislação e pela jurisprudência. O juiz também analisa elementos como culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivo e circunstância do crime para verificar se a situação ou a substituição, nesse caso, atende aos objetivos da pena. Entre as principais características das penas restritivas de direito está o seu caráter ressocializador. Veja bem, diferente do encarceramento, essas medidas procuram manter o vínculo familiar. Ela procura manter também o vínculo profissional e o vínculo social do condenado. Porque o juiz viu que ele ainda tem chance de conviver em sociedade, reduzindo os impactos negativos decorrentes da prisão e favorecendo a sua reintegração na sociedade. Entretanto, é bom lembrar disso,
o condenado deve cumprir rigorosamente as condições impostas pela sentença. O descumprimento injustificado pode levar à conversão da pena alternativa à pena privativa de liberdade, conforme previsto na legislação. Assim, as penas restritivas de direito representam um importante instrumento da política criminal brasileira. Elas concretizam, podemos dizer assim, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, demonstrando que a resposta do Estado ao crime cometido por esse condenado pode ser eficaz sem recorrer a todos os casos para o encarceramento. Vocês estão entendendo, não é verdade? Então, eu sei que esse assunto é um tanto quanto complicado para ser entendido, mas nada que você, voltando o vídeo, você não compreenda do que nós estamos falando. Então, para não ficar muito longo, nós ficamos por aqui nesse vídeo. Estaremos falando mais nos próximos sobre esses assuntos. Se você gostou do vídeo de hoje, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te esclareceu, te ajudou no concurso que você quer fazer, então dê o seu like, se inscreva no nosso canal, porque aqui nós temos muitos assuntos para falar sobre o direito penal e o direito em si, tá bom? Então, fica com Deus, nós nos encontraremos no nosso próximo vídeo.